Uma fake news generalizada que enganou muita gente e também encheu o bolso de muita gente. Hoje nós vamos voltar para a segunda metade dos anos 90. Olá amigos do canal PL, deu uma esfriada boa por aqui, acho que por aí também, né? Por isso vamos aquecer cada vez mais a nostalgia que encontramos aqui e para isso você já sabe o que tem que fazer. Se inscreva no canal gratuitamente, você não vai pagar absolutamente nada e vai curtir conteúdos legais por aqui. Meus amigos, o primeiro Código Nacional de Trânsito foi criado em 28 de janeiro de 1941 e visava disciplinar a circulação de veículos automotores de qualquer natureza nas vias públicas de todo o Brasil. Esse código durou apenas 8 meses até a criação do CONTRAN em 1941. Ao longo dos anos foi passando por uma reformulação ou outra. Em 1966 também passou por uma grande reformulação, tendo ali várias alterações, até que em 23 de setembro de 1997 foi promulgada pelo Congresso Nacional a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, substituindo o antigo Código Nacional de Trânsito. A lei foi sancionada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, entrando em vigor no dia 22 de janeiro de 1998. Nessa época, inclusive, vocês lembram que tinha aquele adesivo de licenciamento 97, é o mais comum, né? E a ideia era que ele fosse sendo trocado ano a ano. Até chegou a sair o adesivo do ano de 98, que era amarelo. Esse daí, ele é menos conhecido que o de 97, que era cinza, né? Mas existiu também o adesivo de 98. Cabe aqui também uma curiosidade sobre isso. E foi no ano de 1998 também que se instituiu a resolução número 44 do CONTRAN, do dia 21 de maio daquele ano, que dizia no seu artigo 1º, vamos ler juntos aqui: os automóveis nacionais ou importados deverão ser dotados obrigatoriamente de encosto de cabeça nos assentos dianteiros próximos às portas, quando voltados para a frente do veículo. E a partir de meados ali já de 1998, muita gente acabou sendo enganada. Essas novas exigências passariam a valer a partir do dia 1º de janeiro de 1999, mas já a partir de meados de 98, com essa resolução, muita gente acabou sendo enganada, né? Proprietários de veículos dos anos 70 e 80. E por que eu digo que essas pessoas foram enganadas? Vamos ler o que dizia o artigo 2º dessa resolução 44 de 21 de maio de 1998. Os automóveis nacionais ou importados produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, com código, marca, modelo deferido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União até 31 de dezembro de 1998, deverão ser dotados obrigatoriamente de encosto de cabeça nos assentos dianteiros próximos às portas. O que acontece é o seguinte: muita gente, comerciantes aí de autopeças, por falta de conhecimento ou até mesmo por esperteza, começaram a espalhar a famosa fake news, que naquela época não era conhecida assim, né? Pelo nome em inglês, que é notícia falsa, que essa obrigatoriedade também valeria para carros antigos, para todos os carros. Então, logo, muitos donos de carros aí, Fuscas, Chevetes, todos os carros dos anos 70 que tinham aquele banquinho baixo, foram induzidos a crer que eles teriam que adaptar os seus veículos de modo que se enquadrassem nessa nova resolução, que na realidade só passaria a valer para carros 0 km fabricados a partir de 1999, não afetando então veículos mais antigos. Mas numa época sem internet, né? Em 1998 havia já internet, mas nos seus primórdios, né? Era ainda um item de luxo, as pessoas não tinham tanto acesso à informação como hoje, muita gente acabou sendo enganada e foi nessa época que muitos bancos originais que hoje são vendidos a preço de ouro foram mutilados, né? Eles furavam os encostos dos bancos para enxertar encostos de cabeça universais, isso quando não vendiam bancos inteiros aí
Aí ficou muito famoso aqueles bancos Probel, um banquinho meio picolézinho, porque ele já trazia o encosto de cabeça integrado, né? Então, esses bancos originais ou eram jogados fora ou eram mutilados, furados para colocar o encosto de cabeça. E quem vendia os bancos novos ficava com o antigo, mas não era para revender o antigo original, porque na época não valia nada. Muitos bancos originais na época foram parar no lixo, né? Houve também a fabricação, já nos anos 70 também, de encostos de cabeça como acessório, que não era necessário furar o banco, ele era encaixado com pressão ali no encosto e também era uma alternativa para não precisar furar o banco original. Mas na época o pessoal só queria, muitos, né, queriam apenas ganhar dinheiro e acabavam furando mesmo o encosto para instalar esses encostos de cabeça. E inclusive não foi só com encosto de cabeça, porque nessa mesma época, a partir da mesma data, 1º de janeiro de 1999, além do encosto de cabeça, outro item se tornou obrigatório, que era o retrovisor do lado direito do carro, do lado do carona. Não era difícil ver, ainda nos anos 90, veículos 0 km saindo, veículos mais básicos nas versões de entrada, saindo de fábrica sem o espelho do carona, sem o espelho do lado direito. E a partir de 1998 criou então uma resolução também que exigia que os veículos saíssem com retrovisores externos de ambos os lados, mas do mesmo modo que era para o encosto, também para o retrovisor, somente para veículos 0 km a partir de 1999, mas também, mais uma vez, a indústria de autopeças, não a indústria em si, mas muitos comerciantes, mais uma vez repetindo, por falta de conhecimento mesmo, ou alguns por, querer ali ganhar um a mais, acabavam convencendo motoristas aí a atualizarem os seus carros antigos para o novo padrão, mesmo não sendo legalmente necessário. Então foi aí também que muitos carros aí que não tinham originalmente o retrovisor do lado direito passavam a ter, né? Carros dos anos 70, 60, foram furados também nessa mesma época. A comunidade antigo mobilista, que ainda era bem menor do que é hoje, já em 1998, com muito esforço, conseguiu criar a placa preta, que surgiu em 1998 mesmo, que visava contemplar com carros com mais de 30 anos e um alto índice de originalidade, com as placas pretas de coleção, visando já blindar esses carros antigos de eventuais mudanças na legislação. Mas o fato é que a placa não era tão acessível, então isso ficou restrito inicialmente a um público mais seleto. Ao longo das décadas, várias alterações na legislação foram feitas, exigências passaram a valer. Por exemplo, a partir de 1968, o cinto de segurança passou a ser obrigatório em todos os veículos. Até 1967, os carros não precisavam sair com o cinto de segurança. A partir de 1968, esse item se tornou obrigatório. Detalhe, a partir de 1968, tornou-se obrigatório o carro vir de fábrica com o cinto, mas não era obrigatório usar. Então o carro tinha que ter, mas na prática ninguém usava o cinto de segurança. Porque a obrigatoriedade mesmo do uso do cinto só surgiu no final dos anos 90, nessa mesma época aí da criação do novo Código de Trânsito Brasileiro, em 1997. Embora já existisse a obrigatoriedade do uso do cinto em estradas federais desde 1988, mas mesmo assim pouca gente acabava usando, né? A CET intensificou a campanha pelo uso do cinto de segurança. A multa só começa a ser aplicada na quarta-feira. Mesmo assim, o número de motoristas usando o cinto já aumentou. Mas é claro, sempre existem os teimosos. Um congestionamento desse não tem condição de você andar com cinto. Se o carro está em movimento, você coloca o cinto. Está aqui debaixo do banco, a dificuldade é tirar aqui de baixo, né? Assim que eu abrir o farol, vou encostar e colocar. Com a nova lei, é hora de checar se os cintos de segurança do motorista e do passageiro estão funcionando direitinho. Se houver algum problema, procure logo uma oficina especializada. Nessa pequena oficina de fundo de quintal, o movimento aumentou na semana passada 80%. A Ferrugem denuncia a falta de uso desse cinto. Só trocando por um novo, custa R$10. O cinto desse carro, depois de puxado, não voltava para a caixa. O conserto custou R$25. Um pouquinho de relaxo não havia mandado consertar, né? Agora tem que consertar. Para as pessoas baixas e gordinhas, o problema é o tamanho do cinto. Às vezes a fita não alcança a trava. O jeito é trocá-la por uma mais longa.
custa R$18. Aqui no Brasil ainda as pessoas não têm uma noção de quanto é importante o cinto de segurança. Quando em países de primeiro mundo, no caso Japão, Estados Unidos, os carros você nem funciona ele se não tiver com o cinto armado. O carro que só tem o cinto aqui no abdômen, como é que o policial vai saber se está colocado certinho? É muito simples. Essa fiscalização será feita quando o sinal fechar. Ele já vê de longe se a pessoa está usando esse tipo de cinto e vê pela coluna se existe o cinto de 3 pontos. Para certificar, ele chega próximo do veículo e observa se a pessoa está usando o subabdominal. Então a probabilidade de ser alguém multado por não estar usando ou por estar usando o subabdominal é 0. Não vai ser feita nenhuma autuação se a pessoa estiver usando qualquer tipo de cinto de segurança. Um outro exemplo legal, você já notou que nos anos 70, a maioria dos carros nacionais tinha uma lanterna traseira com a seta vermelha acompanhando a lanterna, as famosas lentes rubi, que surgiram ali a partir de 1975. A padronização das setas na cor âmbar, né, conhecido também como laranja, ocorreu somente nos anos 80. Na segunda metade dos anos 70, praticamente todos os carros nacionais tinham a lanterna traseira com a seta com a mesma cor da lente. Eu particularmente acho até mais bonito. Até na TL, inclusive, nossa, que é 72, que ainda usava a seta âmbar, eu coloquei a lente rubi, porque eu acho que fica mais legal. Inclusive, outro detalhe, né? O pisca-alerta. Sabia que o pisca-alerta ele só se tornou obrigatório a partir de 1975? Até 74, o pisca-alerta não era um acessório obrigatório nos carros. A maioria dos carros nacionais não tinham esse item. Se você precisasse deixar o carro, hoje em dia nessas vagas aí, né, vaga rápida, você pode parar 15 minutos com o pisca-alerta ligado. Você tem que deixar uma seta ligada então, porque se o carro não tem pisca-alerta, a TL aqui, mais uma vez citando ela como exemplo, não tem pisca-alerta, né? E é um acessório realmente que só surgiu a partir de 1975 na maioria realmente dos carros nacionais. Também o cinto de segurança que eu mencionei, que passou a ser obrigatório a partir de 68, a vir de fábrica, né? Não era obrigatório ainda o seu uso. Ele, em muitos carros, como Chevette, Opala, ele tinha o cinto era abdominal, né? Caminhonetes também era muito comum, que é aquele cinto que ele só passa na cintura. Ele não passa aqui. É o cinto de 2 pontos, que a gente costuma dizer. Não é o cinto de 3 pontos, que é o que vem aqui. O do Fusca era de 2 pontos também. Só que ele era assim, ele vinha pra cá, ele não tinha o que passava aqui, né? O cinto de 3 pontos realmente é uma coisa que surgiu um pouco depois. Já vi gente que tomou multa com um carro assim porque o guarda aí de trânsito entendeu que o cara estava sem cinto, mas não estava sem cinto. O cinto estava realmente afivelado, só que não dá para ver de fora do veículo. E, né, isso levou alguns proprietários a colocarem adesivos até no para-brisa, né? Este veículo possui cinto de segurança abdominal, para avisar que o carro... Porque não dá para saber se o cara tá usando o cinto ou não, né? Realmente, mas é porque ele fica ali na parte de baixo. Eu acho que assim, o carro realmente, ele retrata o retrato de uma época. Não tem as produções da Globo que são reprisadas aí no Viva, até as novelas que são reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo. Quando acaba a novela, nos créditos, a Globo coloca lá uma frase: essa produção retrata costumes costumes da época, né? Costumes e comportamentos da época. O carro é a mesma coisa. Um carro 1970 retrata costumes e comportamentos daquele momento. Logo, então, se não é original, não é obrigatório. É claro que do ponto de vista legal, existe uma regionalização da interpretação da lei. Como o Brasil é um país muito grande, tem uma variação, cada um meio que interpreta de um jeito o que é obrigatório e o que não é. No meu ponto de vista, se não é obrigatório, não precisa ter, né? Então, realmente, hoje em dia, tem muita gente correndo atrás de banco original, porque os bancos originais foram jogados no mato em troca de bancos aí Probel, que hoje já não valem nada mais, né? E também muita gente tampando o buraco de retrovisor que foi aberto com broca, com qualquer jeito nos anos 90 ou até antes. Então acho que a maior fake news dos anos 90 em termos automobilísticos realmente foi esse fato aí de que seria obrigatório para todos os carros, sendo que se todo mundo parasse para ler o artigo 2º da legislação, eles iam ver realmente que não era verdade. O canal PL é nostalgia, prestação de serviço, curiosidades, informação
e também um daily vlog ali também com os nossos carros. Todas as terças-feiras temos também um episódio novo da série do Fusherb Fusca Branco Lotus 1969. Pedro, eu queria que você falasse de tal assunto. Escreve aqui nos comentários que eu vou ler e vou aí dar um amei no seu comentário. Um grande abraço a todos e até o próximo aqui no canal PL.